Boa noite. Olá, pessoal, tudo bem? Que bom ter vocês por aqui. Tô vendo aqui que tem gente no chat já, né? Esperando. Como vocês estão? Boa noite para Samara. Boa noite para Rafaela, Meire, Fabiola, Carolina, Aurelien, Viviane, Geraldo. Boa noite, Sandra, que tá chegando agora. Gente, que bom ter vocês por aqui. Antes da nossa aula começar, eu quero dizer que eu deixo sempre livre aqui o nosso chat aberto, tá? Para vocês tirarem dúvidas durante a aula. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, postem aqui, a gente vai falando. Em alguns momentos da aula eu vou parar o chat, ou melhor, eu vou parar para olhar o chat. E aí a gente vai tirando as dúvidas, tá? Oi, Sandra, Luciano, Roberto, Simone, Benedita. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu fico muito feliz de ter vocês por aqui. Eu sempre falo que quem acompanha os vídeos, de fato quer aprender a melhorar o seu dia a dia aí como psicanalista, né? Ou quem atende através dessas lives já vai tendo um gostinho, né? E já vai se acostumando com a realidade da psicanálise, que é essa realidade que a gente traz para o nosso consultório, né? Para quem não me conhece, eu sei que a maioria que me conhece, mas quem não teve um contato comigo ainda, não viu nenhum vídeo meu, para quem não me conhece, eu sou o professor Vinícius Costa, eu sou CEO do Instituto Ravi, professor no Instituto Gaio e mentor de psicanalistas, tá? Nessa aula, pessoal, a gente vai falar sobre dois assuntos muito importantes quando a gente fala do conjunto da psicanálise, que é a entrevista inicial e a transferência que a gente precisa ter no atendimento psicanalítico. Talvez você não saiba, mas a psicanálise, né? O psicanalista, na verdade, ele precisa fazer uma boa entrevista, né? Uma boa entrevista inicial. E quem consegue trabalhar com a entrevista inicial, desenvolver uma boa entrevista inicial e também desenvolver uma transferência, vamos colocar assim, mais rápida no primeiro contato ali com o paciente, se sai muito na frente, né? Por isso que eu quero dizer aqui para vocês, para iniciar, já quero informar vocês, sim, é possível criar transferência no primeiro atendimento. A gente só precisa aprender a fazer isso, a colocar em prática tudo isso. Para aí sim a gente conseguir trazer essa prática para a nossa realidade, né? E conseguir acessar esse paciente o mais fácil possível, o mais rápido possível na primeira sessão. Então a gente consegue fazer isso sim, tá? Então, por isso é que é importante eu dar para vocês esses direcionamentos, né? E para você que está aqui comigo, já prepara aí um papel, uma caneta, um lápis, um bloco de notas. Se você não preparou, já pega aí, porque eu vou passar algumas dicas importantes para vocês a partir de agora, tá? E o que eu gosto de dizer, que é nítido, por exemplo, a transformação que eu fiz nos meus atendimentos quando eu aprendi de fato a colocar em prática uma boa entrevista inicial e quando eu consegui criar transferência rápida com o meu paciente. E eu gosto de lembrar que transferência rápida não quer dizer que eu estou fazendo meu trabalho de qualquer jeito, né? Transferência rápida tem que ter uma qualidade terapêutica, tá?
Quando a gente fala de transferência rápida, a pessoa fala, pensa assim, é muito rápido, né? Eu faço daquele jeito que dá. Não, se a gente está fazendo uma transferência, todo o atendimento do paciente, ele tem que ser olhado com objetividade, com carinho, né? Então, eu estou trabalhando com vidas, não dá para fazer de qualquer jeito, né? Então, a gente precisa ter qualidade terapêutica. Então, para a gente começar, eu quero alinhar o nosso conhecimento aqui, né? Para que serve a entrevista inicial, né? Vocês sabem? Coloquem para mim aqui nos comentários. Eu quero ver quem sabe qual é a importância da entrevista inicial. Coloquem aqui para mim enquanto eu vou tomar uma aguinha. Enquanto isso, eu vou vendo aqui. Oi, Josi, Zaira, Maiara. Boa noite para vocês que estão chegando aqui agora também. A Tânia, Thalissa, Fabiola. Ó, a Maiara colocou aqui. A importância da entrevista inicial é conhecer a demanda daquele paciente. Isso mesmo, isso mesmo. Boa noite, Fábia. Conhecer o cliente, a Fabiola colocou, isso. Seria para conhecer o cliente, a Viviane colocou, isso mesmo. Para ter uma noção da questão que vai ser abordada. Tudo isso aqui que vocês colocaram é certo, tá? Então, a entrevista inicial ela é importante para que o psicanalista conheça o paciente, para que ele possa extrair os dados, entender de uma forma mais ampla, né? Quais são os traumas, quais são as questões desse paciente, qual é a história desse paciente, onde se iniciou esse trauma. E todos esses insumos que a gente vai colher através da entrevista inicial, né, da entrevista preliminar, vai nos ajudar a ter insumos para que a gente possa criar, a partir disso, prévias de solução para esse paciente, né? Agora, o segredo para a gente trabalhar uma entrevista de impacto ali no primeiro contato com o paciente, já anota aí. A gente não pode fazer essa entrevista de forma robotizada, tá? Dicas práticas aqui para vocês. Não podemos fazer essa entrevista de forma robotizada. Eu costumo dizer assim, vamos fazer uma entrevista inicial, né, para os alunos que me acompanham. Vamos. Eu não preciso fazer 30 mil perguntas, eu não preciso fazer um monte de coisa para ele não, tá? E eu vou falar para vocês aqui um segredo, tá? Então, o primeiro, não precisamos fazer muitas perguntas, tá? Então, a entrevista inicial, eu disse primeiro que a gente não pode fazer ela de forma robotizada, a gente pode fazer perguntas bem direcionadas, né? Então, eu não preciso fazer 1000 perguntas. E agora um ponto-chave, promover, fazer perguntas abertas. Quem faz mentoria comigo, tem algumas pessoinhas aqui no chat, quem faz mentoria comigo sabe que com apenas 5 perguntas-chave, perguntas importantes, a gente pode acessar e muito bem o paciente. Isso mesmo, com 5 perguntas apenas. Eu consigo fazer o paciente me dar todos os insumos, todas as questões que eu preciso saber, para que eu possa começar a pensar num processo de ajudá-lo. Agora você pode me perguntar, mas como, professor, 5 perguntas? Como assim? Talvez você não saiba, mas nós, psicanalistas, a gente precisa criar para o nosso atendimento, né, para toda essa base de atendimento que a gente tem até, objetividade. A gente precisa criar objetividade nos nossos atendimentos e organização também, né? Não é só sentar na frente do paciente, deixar ele falar. A gente precisa, para a gente construir uma carreira de sucesso na psicanálise, a gente precisa entender que o atendimento precisa ter um processo que vai nos ajudar a ter mais resultados com os nossos pacientes, né? Eu costumo dizer que o atendimento,
ele é o produto final, entre aspas, do meu atendimento. E o retorno desse paciente dizendo que ele está bem, que ele melhorou, que ele conseguiu refletir, que ele já está produzindo mudanças na vida dele, também é um produto final da psicanálise. Até a gente chegar no produto final, a gente precisa estruturar um processo, né? O que eu faço na primeira sessão? Como que eu deixo de ser inseguro? Como que eu atendo os casos graves, né? Eu preciso fazer investigação. A gente precisa ter isso em mente e estudar esses casos, tá? Estudar faz muita diferença pra gente, cria segurança para quem ainda está inseguro nos atendimentos. Então tudo isso faz parte de como a gente pode iniciar os nossos atendimentos e ter resultados muito bons ali, né? E a Vivi colocou aqui no chat, que eu tô com o chat aberto aqui também, que a gente precisa direcionar o paciente a falar o que precisamos. Isso mesmo. E tudo isso é feito através de técnica, Viviane, né? A gente gera algumas técnicas, consegue desenvolver algumas técnicas e elas nos ajudam a acessar melhor esse paciente. E eu sei, eu sempre falo aqui pra vocês, eu sempre gosto de me comparar, gente, porque vocês sabem que eu já estive aí no lugar de vocês. Eu sei o quanto a gente fica de cabeça quente de falar, meu Deus, eu aprendi tudo isso e como que eu vou colocar isso em prática, né? Uma das principais questões que os alunos trazem para mim é, professor, adorei a teoria, como que eu vou para a prática agora, né? Então eu sei como é esse processo de trazer toda essa teoria para a prática. Parece que a gente fica perdido, né? E muita gente me pergunta como aplicar aquilo que eu aprendi no meu dia a dia. E eu sei também que não é uma tarefa fácil, porque também já tive as minhas dúvidas ao longo do meu período de atendimento lá no início. Eu tive que criar essas estratégias para conseguir fazer realmente um bom trabalho, colocando o teórico e as técnicas em prática. Por isso a gente precisa entender que a entrevista inicial ela é crucial para o nosso atendimento. O nosso desenvolvimento até de uma relação de ajuda. É através desse primeiro contato que eu vou ter com o paciente que vai fazer com que ele fique comigo, né? É através desse primeiro contato que ele vai analisar o conjunto de competências que o psicanalista tem e é aí que ele vai decidir se ele inicia o processo terapêutico ou não, tá? Então é muito importante esse período inicial com o paciente, porque é ali que ele vai decidir. Vou continuar? Não vou? Será que ele vai poder me ajudar? Ou não? Ou eu tô vendo que ele tá inseguro, eu tô vendo que ele não vai conseguir desenvolver o meu caso. É ali, tá? Então é legal eu trazer para vocês essas questões, né? Então, já sabem, anotem aí. Precisamos fazer o melhor possível nesse primeiro contato com o paciente, tá? E o que vocês acham? Eu quero fazer uma perguntinha aqui no chat, né? Ainda falando sobre a entrevista inicial aqui. Qual é a principal pergunta que vocês acham que a gente deve fazer para o paciente nesse contato inicial, nessa entrevista preliminar aí? Coloquem aqui no chat para eu ver. Perguntar aqui, e no meu caso, como será essa prática? A Sandra, nessa entrevista individual, a câmera deve ficar aberta ou não, caso o atendimento seja online? Sandra, eu vou responder essa pergunta para você e é uma pergunta super importante. Obrigado por compartilhar aqui comigo essa pergunta. O que acontece? Eu costumo dizer que quando o paciente ele chega para a gente, a fala dele é muito importante para a gente entender a história dele, mas o corpo dele também fala muito com a gente. Muitas das vezes, o que ele não consegue expressar, o corpo sente e a gente vê por trás da transformação do corpo, por exemplo, coçar a cabeça, fazer careta, mexer as pernas.
tudo isso pode dar indício de algo emocional sobre o que o paciente está falando. Às vezes ele engasga numa palavra. Então eu costumo dizer que a gente precisa ter uma visão geral sobre esse paciente. Sendo assim, os meus atendimentos eu só faço com a câmera aberta. Eu preciso criar essa proximidade de imagem com esse paciente. E isso me ajuda muito, porque o corpo dele também fala comigo, não é só a voz dele, né? A linguagem dele não é só oral, ela é também corporal. Então é muito bom sempre a gente falar para esses pacientes que a câmera tem que ser aberta, tá bom? Milena, a pergunta de 1 milhão. Quais são essas perguntas, professor? Milena, nessa aula eu não vou conseguir passar as perguntas, mas me acompanhem nas redes sociais. Eu vou começar porque a gente precisa estudar o contexto dessas perguntas. Não é só eu fazer essas perguntas, né? Então a gente precisa desenvolver essas perguntas e elas vão sendo encaixadas conforme o perfil do paciente também, tá? E quem tá aqui sabe que essas perguntas eu também ensino lá na mentoria. Então é legal, até para dizer que a gente trabalha também nesse desenvolvimento, tá? Olha, colocaram aqui para mim que a gente deve perguntar o que você deseja fazer, o que você deseja da psicanálise. E isso é uma boa pergunta, hein? Os motivos que levam você a buscar terapia. Legal. O que você está sentindo agora? Olha, o pessoal está colocando perguntas muito boas aqui, hein? Sandra, que bom que a resposta foi bem direcionada aí, tá? Do que a pessoa sente falta, colocaram aqui também. A Guida colocou, é verdade, eu observo muito o comportamento expressivo corporal do paciente. Outra pergunta, a Fabiola colocou aqui, o que te trouxe aqui para fazer terapia? Qual é o objetivo principal que você gostaria de tratar? O Roberto colocou. O José colocou, perguntar por que ele procura psicanálise. A Nicole colocou, quais são as redes sociais? No final eu vou passar as minhas redes para vocês seguirem lá, tá bom? A Rafa colocou, a mentoria do professor Vinícius é perfeita. Obrigado, Rafa. Eu pergunto se a pessoa já fez análise, o motivo da busca e questões da vida dinâmica, por exemplo. Com quem mora, se tem algumas questões de saúde física, se trabalha com o quê? Legal. E a Érica colocou, como você se sente nesse momento atual da sua vida? Todas essas perguntas são perguntas interessantes para a gente se fazer, para a gente fazer com o paciente nesse período inicial, tá? Eu acho que foi muito válida essa troca, obrigado por compartilharem. E de fato são perguntas que a gente pode utilizar, tá? Para a gente direcionar. A questão é muito melhor a gente fazer perguntas abertas. Se eu faço perguntas que a resposta podem ser sim ou não, eu estou limitando a resposta desse paciente. Então, se eu faço uma pergunta aberta, por exemplo, quem é você? Quem é a Rafaela? Quem é a Nicole? Normalmente a pessoa vai responder aquilo que ela acha importante para ela. E isso já é um insumo para mim, porque essa pergunta ela tem uma variação gigantesca de resposta, né? Então é assim que a gente tem que pensar nas perguntas que a gente precisa fazer para esse paciente, tá bom? A Guida colocou, eu faço a seguinte pergunta, de tudo que você está sentindo, o que está mais te incomodando? Aí ele desce o verbo, fala, fala, fala. O que te trouxe até a análise? Legal. Então são perguntas que a gente pode fazer sim, e o que é interessante é a gente sempre se manter com essa questão de que tem que fazer poucas perguntas, mas são perguntas objetivas, abertas, e também não posso trabalhar de forma robotizada, porque isso cansa o paciente e não vai chamar a atenção dele para ficar comigo, se ele vê que eu sou robotizado. Porque esse robotizado, ele traz insegurança, né? Quando a gente está mais tranquilo, dando risada, falando alguma coisa, se aproximando ainda mais desse paciente, é aí que gera conexão. E eu digo que essa conexão já pode gerar uma transferência positiva no primeiro contato com ele.
tá? Então, já coloquem aí que esses três quesitos a gente precisa trabalhar nas perguntas das entrevistas iniciais. Todos os dias eu recebo perguntas no Instagram, no e-mail, ou lá até mesmo lá no YouTube, sobre como a gente deve conduzir essa primeira sessão. E o foco principal que eu digo para que você tenha aí sucesso na sua carreira de psicanálise, é sem dúvida conduzir essa primeira sessão da melhor forma possível e da mesma forma trabalhar a entrevista inicial. Então, para facilitar, eu listei aqui para vocês alguns objetivos que a gente precisa desenvolver nessa entrevista inicial, tá? Primeiro item que eu coloquei aqui, estar presente. No sentido de estar inteiramente disponível para esse outro. Naquele momento, para a gente ouvir ele, né? Verificar quais são as interferências que ele tem das questões pessoais. Então eu coloco que estar presente é muito importante. Por que eu falo estar presente? Porque eu já ouvi pessoas que falam assim, olha, a minha psicanalista fala com alguém, mexe no celular, tá fazendo outra coisa. Não, esse momento é um momento especial entre você e o paciente, né? Então é necessário a gente gerar isso, e isso gera a conexão que nos traz a transferência, né? Segundo item que eu coloquei, ajudar o paciente a se sentir à vontade, né? Para desenvolver uma aliança com o trabalho, para gerar transferência. Então, de que forma que a gente deixa esse paciente à vontade? Sem julgamentos, não fazendo cara feia. Lembra que eu falei para vocês que a nossa linguagem corporal, ela também é muito interpretada? Se o paciente me traz alguma coisa, eu faço assim, meu Deus, não acredito. A minha cara já está gerando um julgamento para ele. Então eu preciso manter a minha postura aqui, não fazer caras e bocas para ele, porque isso pode gerar um entendimento dele que não é positivo, tá? Terceiro item que eu coloquei aqui, são 10. Facilitar a expressão dos motivos que levam a pessoa a ser encaminhada a buscar terapia. Muitas das vezes esse paciente ele não vai entender por que ele está procurando terapia. Ou até mesmo ele vai com um tema específico, mas quando a gente desenvolve esse tema com ele, ele fala, nossa, era um tema que eu queria trabalhar, mas eu estou percebendo aqui que o tema central, Vinícius, é isso. Então, de alguma forma, a gente precisa ajudar esse paciente a trazer para nós um tema específico. A respeito dessa questão do tema que eu quero levantar para vocês. Quando a gente trabalha com a psicoterapia breve, a gente tem um pacote ali para trabalhar, né, de sessões com esse paciente. Então, eu preciso ser focal no tema desse paciente para ajudar ele a ter resultado durante esse pacote que ele fechou. Claro que não é uma regra, a gente vai ver, por exemplo, que em alguns casos, só aquelas 10 sessões iniciais, elas não são, não ajudam ele da forma que ele precisa. A gente precisa estender essas sessões, né? Agora, quando esse paciente ele vem e fala, Vinícius, estou entrando agora, sei que eu vou precisar para a vida inteira e vou ficar com você aqui, eu já sou mais aberto a ajudá-lo em várias questões da vida ao mesmo tempo. Então, quando é uma psicoterapia focada, breve, eu vou direto naquele assunto que ele me traz. E muitas das vezes ele não sabe qual que é esse assunto, né? Então, a gente precisa falar assim para ele, olha, eu sei que você tem muitas coisas aí na sua vida que precisam ser resolvidas, porque todos nós temos, mas se você puder separar isso por ordem de prioridade, qual seria a sua primeira prioridade que a gente poderia trazer como tema aqui para as nossas análises? E aí ele me entrega um tema, tá? Então a gente precisa, por isso que eu coloquei aqui que a gente precisa facilitar essa expressão do paciente para entender os motivos que ele buscou ajuda. E muitas das vezes ele tem alguma dificuldade nisso, a gente precisa ajudá-lo, tá? Item 4. Buscar esclarecimento para colocações vagas ou incompletas. Muitas das vezes o paciente ele quer falar, e quem atende sabe disso, né? Falar, ele vem aqui, ele quer falar sobre 1000 coisas da vida dele e às vezes ele não completa, ele tá tão num pensamento acelerado que ele não completa
o significado das coisas. E a gente precisa perguntar isso para ele. Tá, você começou a me contar isso, mas o que aconteceu depois disso? Né? Para a gente entender o fio da meada, um começo, meio e fim. Porque tudo que ele me dá de insumo vai mostrar o que ele é hoje. Eu preciso entender o que ele é hoje, qual que é o tema pulsante, quais são os traumas, o que ele precisa para eu poder, de fato, entregar isso para ele dentro dessas terapias, dentro dessas sessões, tá? Número 5. Gentilmente, tá? Quem me acompanha sabe que eu falo que uma das questões mais positivas que a gente pode gerar nesse início de sessão com o paciente, nessa entrevista preliminar, nesse primeiro contato, é acolhimento. Sempre a gente precisa acionar o botãozinho ali do acolhimento para ajudá-lo. Então, na quinta questão aqui que eu coloquei, no quinto item eu coloquei: gentilmente a gente precisa confrontar as esquivas do paciente e as contradições que eles trazem também, tá? Sexto item: tolerar a ansiedade relacionada aos temas na entrevista, né? Como eu disse, ele vai vir falar e a gente vai deixando ele trazer isso pra gente, né? Eu preciso direcionar, mas eu tenho que ouvir ele, faz parte do nosso trabalho ouvir, essa escutativa, né? E quanto mais ele fala, mais ele vai libertando-se das angústias, tá? Então, é importante a gente deixar ele também falar e confrontar ele de vez em quando, porque ele vai se contradizer e a gente tem que ficar esperto para isso também, tá? Uma aluna colocou aqui, arrasta: veja as 10 sessões como um momento para elaborar um diagnóstico, estou certo? Então, lembrando, Rasta, que a psicanálise ela não cria diagnóstico, ela não dá nenhum diagnóstico, a gente não pode colocar esse paciente dentro de um rótulo, tá? Mesmo porque muitas das coisas que a gente vê na teoria, elas acompanham na prática, mas o paciente nem sempre ele vai ter, olha, é um paciente neurótico, ele tem que ter essas 3 características. Não, ele vai ter 5, ele vai ter 6 características, então eu não posso só ficar preso naquela questão da teoria. Eu preciso entender o movimento desse paciente para entender quais são os sintomas e o que está acontecendo na vida dele agora, tá? Então, nós não formulamos nenhum tipo de diagnóstico, tá bom? 7º item aqui: reconhecer defesas e modos de estruturação do sujeito, especialmente quando eles atuam diretamente na relação com o analista para produzir a transferência. Então a gente precisa entender, reconhecer os mecanismos de defesa que esse paciente está trazendo para dentro da análise. Porque cada vez que ele me colocar defesa, entre aspas, nas entrelinhas, está querendo dizer que ele não quer chegar perto do assunto de fato que ele precisa trazer aqui para a gente. E a gente vai ajudando ele a chegar no assunto específico, no que de fato ele está querendo esconder. E como que ele fala isso para mim, Vinícius? Como que eu deixo ele livre para ele falar e ele pode confiar em mim para falar de tudo isso? Trabalhar um ambiente sem julgamento, mesmo que seja um ambiente online, né? Como eu disse lá em cima, que seja um ambiente bem flexível, ao qual esse paciente ele tem um movimento de poder falar o que ele quiser aqui, tá? E também a gente estruturar tendo objetividade as nossas sessões, porque isso vai passar segurança para ele. Passando segurança, ele vê que esse espaço aqui ele pode falar o que ele desejar e a gente vai ajudar ele nisso, tá? Item 8. Compreender seus processos de contratransferência, tá? É importante a gente entender, principalmente conosco, essa questão do que a gente vai fazer que pode gerar uma contratransferência, né? Então eu preciso trabalhar justamente em mim
algumas questões internas, e é por isso que eu digo sempre também, quem me acompanha já sabe, temos que fazer a análise, temos que passar com o nosso psicanalista para a gente trabalhar as nossas demandas internas e essas demandas não gerar contratransferência com o que o paciente vai nos trazer, né? Item 9, assumir a iniciativa em momentos de impasse, né? Que seria mais ou menos a gente ter uma postura ativa com aquele paciente, tá? Em alguns momentos a gente precisa sim desenvolver esse movimento ativo com o paciente, falar um pouco mais alto para ele entender, trazer ele para a realidade todas as vezes que ele precisa. É esse o nosso papel aqui, tá? Sempre, sempre promover reflexões para que ele possa movimentar, ressignificar, trazer para o consciente, promover aí comportamentos diferentes na vida dele. E o 10º item que eu coloquei, dominar as técnicas que a gente utiliza. A gente precisa estudar, estudar, estudar e estudar as técnicas para a gente ter as técnicas na ponta da língua e aí sim a gente começar a vivenciar essas técnicas da psicanálise nas nossas sessões, tá? Por isso eu volto a dizer, a gente precisa desenvolver estratégia no atendimento. Eu acabei de trazer aqui para vocês quais são os objetivos que a gente precisa ter na entrevista inicial, certo? E agora eu vou abrir aqui para vocês para a gente mudar de assunto, se vocês querem tirar alguma dúvida sobre o que foi dito. E depois eu vou já iniciar o tema aqui de transferência, que é o que a gente vai falar, tá? Eu vou abrir aqui o chat novamente. Gratidão pela resposta. De nada, Sandra. Guida, tem que observar mesmo, né, o comportamento dos nossos pacientes. É muito importante, tá? O pessoal tá colocando aqui algumas perguntas ainda que podem ser feitas na entrevista. Júlio, um abraço aí para Rio Claro. Um abraço para Porto Alegre. Pessoal, continuando aqui, para a gente aproveitar nosso tempo. Quero falar para vocês agora sobre a transferência, tá? Freud entende a transferência como sendo um processo que acontece durante a terapia, quando analisando o paciente, né, passa a reproduzir para o analista inconscientemente padrões psíquicos que o paciente constrói no passado com outras pessoas e outras situações. Dessa forma aí, geral, a gente pode dizer que a transferência ela ocorre em diversas relações, né, no nosso dia a dia. Então, muitos têm facilidade de construir essa transferência, né? Mas o foco psicanalítico acaba sendo uma relação entre o analista e o analisando. É isso que faz e ajuda a trazer a transferência para dentro da terapia, tá? Então, durante a análise, o analisando, ele revive, vamos colocar assim, a sua vida psíquica, na forma como ele interage conosco, né, analista. E aí, o que ele traz para a gente? Ideia das coisas que ele faz, né? A ideia que o analisando faz de si mesmo seria. Ele traz as relações de afeto com as pessoas, com as coisas, com os desejos, né? E ele traz também, muitas das vezes, as fantasias, as representações, as transferências dele, tá? Vou trazer um exemplo aqui para vocês. Quando o analisando ele repete, por exemplo, com um analista um padrão de comportamento que tinha como seu pai com a sua mãe, né? Ou quando manifesta contrariedade ou afetuosidade com o analista por conta de algo que o analista falou, por conta de direção, né? Algum direcionamento que ele está tomando na terapia e tal, também é um exemplo de transferência.
Mais importante do que o analista argumentar, né, que ele, o analista, está correto, é o analista identificar e trabalhar com o analisando o quanto essa manifestação de transferência se revela e o quanto a gente entende ali os padrões que esse analisando está trazendo para a gente também. Né? É como se o analista fosse um alvo ali das emoções desse analisando, porque ele vai falar dessas emoções a todo tempo, né? Para gerar a transferência, para gerar uma conexão positiva na terapia, tá? E aí o que a gente precisa ter também, que eu trouxe alguns itens para a gente entender o que a gente pode fazer para ajudar nessa transferência positiva, tá? A gente precisa sinalizar que o analisando tem uma confiança na relação com a gente, para se permitir falar o que precisa de forma mais espontânea, tá? Demonstrar que o analisando sente, para que o analista, o que podemos chamar ali de amor entre aspas, né, um amor transferencial, no sentido de que o analista ele precisa receber esse engajamento do analisando, né? Essa vontade de querer mudar, de querer fazer diferente e de colocar para fora as suas existências, os seus medos, né? Então a gente pode também, a gente precisa criar essa comunicação assertiva também com esse analisando, né? Essa comunicação, eu falo que ela é muito importante, tanto é que eu estava falando da comunicação corporal, né? Essa comunicação, ela nos ajuda também a entender essas resistências, né? Porque muitas das vezes esse paciente vai trazer as resistências dele para dentro do nosso setting, né? E normalmente essas resistências são acompanhadas de experiências emocionais, sentimentais, que permitem uma maior vazão ali de conteúdo do analisando para com o analista. Então são momentos cruciais também importantes da transferência, né? E a transferência positiva também, ela permite que algumas resistências elas possam ser minimizadas, né? Com o analisando oferecendo mais material para a gente de interpretação, né? O quanto mais ele trazer, melhor para a gente, porque vai ser material do nosso trabalho, para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho. Então, a transferência, ela foi constatada ali por Freud durante as suas análises, quando ele percebeu que muitas vezes no decorrer, alguns pacientes pareciam desenvolver, nutrir por ele um certo desejo de afeto, né? Um desejo sentimental também. Não falo de amor nem nada disso, mas uma conexão positiva de troca, né? Então, esses sentimentos compatíveis com relação ao paciente e ao Freud no momento ali do desenvolvimento foi muito importante para que ele notasse esse vínculo transferencial, né, que tinha sempre um aspecto positivo e que, olhando isso com carinho, a gente consegue ver que esse é um modo de termos progresso dentro da terapia do paciente, né? Então, é um benefício. Inclusive, me perguntaram aqui, né? A aula vai ficar gravada e vocês vão poder rever quantas vezes vocês quiserem também, tá? E lá no canal do Instituto Ravi eu também tenho algumas aulas lá disponíveis para você, tá? Sobre transferência ainda, eu gosto de dizer, e eu já disse aqui várias vezes, que eu gosto de dizer que a transferência ela é um tipo de conexão que a gente cria com esse paciente, né? Uma conexão profissional, tá? Lembrando que é uma conexão profissional. Então a terapia ela vai ajudar principalmente em 3 pontos quando a gente cria essa transferência. A análise das resistências, como eu já disse, questões de transferência do próprio paciente, porque ele faz transferências emocionais na vida dele, e também a gente vai ter, quando criamos essa transferência positiva, mais material de interpretação, tá? E aí, isso a gente precisa levar a sério, né? A gente precisa, de fato, observar todas essas questões para a gente poder ajudar o paciente, tá? Só é possível quando o analista, tudo isso só é possível quando o analista, de fato, leva a sério o tripé psicanalítico,
né? Então ele vai ter ali mais conhecimento. Se ele segue o tripé, ele vai ter mais conhecimento, porque ele precisa estudar continuamente, melhorar as formas de abordagem com a supervisão de casos que pode te ajudar nesse desenvolvimento, né? Junto com um psicanalista experiente, né? E mais que eu digo, autoconhecimento, né? Com a própria análise, o analisando ele vai conhecendo também, né? Nós profissionais também vamos nos conhecendo para isso nos ajudar e não atrapalhar nessa transferência, tá? E eu quero lembrar sempre que o tripé psicanalítico ele é um tripé que a gente precisa sempre seguir para nos ajudar, né? O estudo ele é sempre importante, tá? Agora eu quero falar com vocês sobre a transferência no processo terapêutico, tá? Para a gente ir partindo para o final. Na psicanálise, a transferência ocorre entre a relação do paciente e o psicanalista, como eu disse, né? Analista, terapeuta. E nela, o desejo do paciente, ele vem advindo da infância. A gente não pode se esquecer disso, né? A infância nos ajuda a olhar para esse paciente de uma forma mais interessante para ajudá-lo, né? Então, nós vamos ter que fazer essa investigação. A gente precisa analisar essa infância, né? E essa infância se apresenta atualizando todo o processo de terapia desse paciente. Então, pode ocorrer repetição de modelos infantis, questões com figuras parentais, a gente precisa estar ligado nisso. O terapeuta passa a substituí-las, isto é, esses desejos são figuras, né, ou figuras, desejos, eles são transferidos para o analista, junto dela, né, desses desejos, dessas figuras, impressões dos primeiros vínculos afetivos podem ser vivenciadas no sentido e sentidos na atualidade. Então, dentro desse intuito, a transferência ela se transforma num grande instrumento por meio do qual o analista vai poder trabalhar com o paciente, principalmente o passado. Dessa forma, o manejo da transferência ele é considerado uma das partes mais importantes na técnica psicanalítica, tá? Então, já sabemos que precisamos construir uma boa transferência com o nosso paciente, tá? Vou abrir aqui o chat de novo, tá bom, gente? Boa noite, Uberlândia! A Silvia falou, a base das técnicas psicanalíticas estão nos livros de Freud. Isso, obrigado. Cada livro trata de um tema. Exemplo, interpretação dos sonhos. Obrigado, Silvia. Já respondeu. Vi que tinha uma perguntinha ali, ela respondeu. O Marcelo colocou o match analítico. Claudinei colocou, mas a transferência é boa, mas a transferência é boa ou mais prejudicial? A transferência positiva, né? Porque se não é positiva a gente fala que é contra a transferência, ajuda muito a gente ter resoluções, entregas melhores para o nosso paciente quando a gente tem e cria essa transferência, tá? Qual psicanalista? O Messias colocou assim: qual psicanalista melhor abordou a temática da escuta no set? Grato. Messias, todos os teóricos desenvolvem em algum momento ali da sua teoria a prática no setting. A questão aqui é qual deles você vai querer seguir e utilizar suas técnicas. Eu trabalho com 3 que eu gosto sempre de falar, quem me acompanha sabe. Eu gosto de trabalhar com o Freud mesmo, né, a base. Trabalho com o Winnicott e gosto muito de Jung, tá? Então são esses 3 teóricos que eu sigo. E todos eles falam da parte do setting, né, da escuta no setting. Então é legal você verificar qual dos teóricos você deseja seguir para ver qual é o modo deles de lidar com o setting analítico ligado a essa escuta, tá? Fabrício colocou, minha paciente não conseguia falar, entre aspas, orfanato, onde sua mãe ficou quando doente.
Rafa colocou, pessoal, falem com o professor Vinícius depois sobre a mentoria de psicanálise. Quem quiser falar, eu estou à disposição, hein? Professor, poderia falar qual foi o erro transferencial? Peraí, que me perdi aqui, gente. Quando é que vou saber a hora de aplicar a transferência? Paulo, a transferência ela tem que ser feita com o paciente o mais rápido possível. Eu costumo dizer que se você conseguir criar a transferência na primeira sessão, esse é o cenário perfeito. Porque criando a transferência quer dizer que esse paciente ele está livre para falar do que ele quer, que ele confia em você, que ele inconscientemente está entendendo esse processo psicanalítico. Então, quando cria a transferência, é como se eu abrisse portas ali dentro daquele paciente. E isso faz com que eu tenha maiores resultados com ele. Ou melhor, o que eu entrego para ele é mais rápido no desenvolvimento dele, né? Claro, tendo qualidade terapêutica. Nunca posso esquecer de falar disso para vocês, tá? Porque trabalhar rápido não é trabalhar meia boca, né? A gente está trabalhando com pessoas. Então, se eu quiser desenvolver com ele questões mais rápidas de retorno, eu preciso ter qualidade terapêutica e dá para fazer isso quando a gente entende quais técnicas a gente pode utilizar, tá? Então, quanto mais rápido você criar essa transferência, melhor para você. Luciano colocou aqui por último, como se comportar diante da transferência negativa? Se você tem uma transferência negativa com esse paciente, que a gente pode chamar de contratransferência, quer dizer que aquilo que ele está trazendo bateu em você de alguma forma. Então, você precisa entender nesse momento que quem está aqui na frente do paciente não é o Luciano que tem uma vida pessoal, vamos dizer assim. É como se eu me vestisse de psicanalista para trabalhar aqui nesse momento e tudo que é meu, Vinícius, sentimentos, frustrações, medos, ficassem aqui para trás. Eles não se misturam comigo no papel de psicanalista aqui no atendimento. Depois que eu termino aqui, eu posso assumir toda a minha história de novo e tudo mais, me encaixar nela de novo. Se a gente faz essa separação, a gente começa a trazer uma organização interna para nós lidarmos melhor com o paciente e o que ele traz para nós, tá bom? Gente, partindo aqui para o final, que a gente tá no finalzinho, né? Temos mais alguns minutinhos. Eu quero fazer para vocês um convite especial, aproveitando aqui que vocês estão comigo, tá? Imagine você ter um passo a passo de atendimento que realmente pode te ajudar a produzir mais resultados, né? Imagine, por exemplo, você conhecer as suas crenças que podem dificultar no seu atendimento, né? Como, por exemplo, crenças de dinheiro, pessoas que não sabem cobrar, né? Quando a gente entende o sucesso como psicanalista, ele é muito melhor pra gente, pra nossa carreira, né? Como seria se a gente tivesse alguém ali que tivesse sempre respondendo as nossas perguntas, nos dando os direcionamentos, né? Levando as questões para as nossas dificuldades que a gente tem durante esse processo. Não seria muito bom tudo isso? Então é por isso que eu quero convidar vocês, como eu disse, e quem entrou agora por último, eu sou CEO do Instituto Ravi. O nosso canal no YouTube, para quem quiser acompanhar, que tem também muitas dicas lá, é Instituto Ravi, tá? E a gente tem um objetivo ali de sempre trazer questões da psicanálise para o nosso dia a dia, para a gente entender de que forma a gente vai aplicar aquilo na prática, como a gente vai desenvolver, né? Quero aproveitar também, para quem perguntou, que teve uma pessoa que perguntou, quero deixar um Instagram para vocês também, @Instituto Ravi, tá? E o meu convite para vocês é estudem, né? Estudem com a gente, verifiquem lá os nossos vídeos também, me acompanhem, a gente está sempre trazendo dicas, então vai ser muito importante para a gente sempre atualizar os nossos conhecimentos, já que a gente precisa estudar sempre, né? Então, vamos estudar, ver os vídeos, ver e rever esse vídeo,
tá? Eu costumo dizer que a gente tem uma corrente do bem dos terapeutas e o nosso objetivo é sempre ajudar todos os terapeutas a terem sucesso, principalmente os psicanalistas, tá? Então você que me acompanha aqui até o final, revise essa aula, resume esse conteúdo, isso vai te ajudar a fixar e entender melhor, né? Porque, de novo, eu vou falar para vocês, a gente precisa estudar, estudar, estudar. A melhor forma de a gente aprender aí é resumindo, explicando para você mesmo, com as suas palavras, tá? Então, eu quero fechar aqui a nossa aula. Quero deixar... Vou ver aqui as últimas perguntinhas do chat para a gente tirar. No finalzinho, a gente tem uma pergunta do Messias, né? Na verdade, é uma colocação dele aqui. E quando existe um processo de transferência, o analisando fala que gosta de se abrir e gosta de se abrir, mas mente todo instante. Messias, o que acontece? Nós, como analistas, a gente vai estar à mercê disso. Tá? Às vezes, o paciente ele não quer entrar naquela realidade dele, que vai ser sofrida, que vai trazer para ele à tona um sofrimento, e ele vai usar de mentiras. Só que eu estou aqui também, dentro desse papel de psicanalista, para trazer ele para a realidade. Então, se eu ver que eu perguntei algo, ele me respondeu A. Depois, 2 sessões depois, eu perguntei a mesma coisa e ele me respondeu B, eu tenho que confrontar carinhosamente com ele o porquê que ele deu uma resposta assim antes e uma agora depois. E aí eu vou começar a trazer ele para a realidade. Né? Às vezes a pessoa faz isso com tanta frequência, ela vive ali no mundo dela, que ela não consegue ir para a realidade e ela mente a todo momento. Né? Então, tem algumas estruturas que existem que estão ali dentro do setting dessa forma. A gente precisa entender, tá bom? Gente, a última perguntinha aqui. No estágio supervisionado, haverá 10 consultas com o senhor, como o senhor disse, psicanálise não faz diagnóstico, tá? Como é o perfil do relatório que entregue sobre o paciente? Marcelo, no estágio, que é na clínica social do Instituto Gaio, são 10 sessões, tá, de psicanálise, e nós já temos um modelo de relatório, então você vai poder seguir o relatório lá, tá? Só trocar, colocar suas informações do paciente, vai te ajudar bastante nisso, tá bom? Nesse desenvolvimento aí, tá? E no relatório, a gente tem um pré-diagnóstico, não é um diagnóstico dizendo que é aquilo. A gente tem uma prévia, como se fosse uma hipótese de diagnóstico no relatório, tá? Por isso é que eu digo para vocês, o psicanalista não pode criar diagnósticos, tá bom? Gente, muito obrigado. Gratidão por vocês estarem aqui comigo. Sigam a gente lá nas redes sociais. Entrem em contato comigo caso vocês queiram saber da mentoria. Né? O pessoal foi colocando aqui no chat dizendo que quem está fazendo é muito bom, tem resultados. Gratidão. Obrigado por pessoal que está escrevendo aqui, falando que foi muito bom, que foi excelente. E me acompanhem, vamos juntos, né? Vamos juntos nessa jornada de estudos, tá bom? Grande abraço para você.